Hoje, assim, no tijolo, os principais subsetores de tijolo, você tem escritório, que sofreu bastante com a história da pandemia, depois a gente pode contar um pouquinho, mas todo mundo acreditava assim, acabou o escritório, ninguém mais vai trabalhar dentro de um espaço, Pra e mim isso foi um aí, surto coletivo É, mesmo, cara. mais um surto então, e coletivo. teve, mas isso não é uma coisa do Brasil, tá? É uma coisa lá fora também. Você olha os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, também estão super descontados, eles continuam descontados, então a gente vê isso como oportunidade. Na pandemia, todo mundo achou que a logística ia ser o melhor, o cavalo foi. Também largou um pouco o shopping. Então você tem escritório, não, que sofreu na pandemia com a história do home office. Aí você Sim. tem shopping, que ficou lá uns 3 meses não pagando dividendo, e todo mundo dizendo: bom, agora que eu comprei na internet, o shopping acabou. E não é verdade, porque shopping no Brasil não é um centro de compra só. Ele é conveniência, ele é segurança, climatização. E segurança para mim é a coisa mais importante, né? Num país que você fica preocupado, você tem que ter dois celulares e um, porque os negócios do banco estão no celular, tem que deixar em casa quando você sai na rua. O shopping é um refresco importante, assim. E pra gente eles estão dentro da cidade, está próximo da sua casa. Não é um negócio que você pega o carro, vai até longe para ir ao shopping. Ele tá ali, é muita conveniência. Então você tem escritório, shopping, logística, que foi muito bem na questão da pandemia, você teve um crescimento importante. Você tem hospital, uma classe menor, começa a ter um pouquinho de residencial, que é uma classe lá fora muito grande. Acho que a gente está ainda começando a testar, né, como uma nova classe. Tem o que a gente chama de renda urbana, que são fundos que têm ativos de logística com contratos atípicos, são contratos que o inquilino não pode devolver o imóvel, cancelar o aluguel por um bom período. E aí normalmente você tem universidades e lojas de varejo, supermercados. Então é uma classe importante. Tem uma outra classe hoje que são os Fund of Funds, que o mandato deles eu não sei o que eu escolho, não sei se é melhor estar em shopping ou em escritório ou em CRI, você delega para o gestor para ele fazer a seleção. Hoje é mais ou menos uns 10% do IFIX, lá que é que é a composição do mercado, é uma classe também interessante para os iniciantes. Eu diria que as principais estão aí, e aí eu deixo o Flávio aqui falar um pouco de que tem de crédito aí, que hoje é um percentual importante do mercado de fundo imobiliário. 40%, né? Mais ou Hoje menos. Até mais, né? Eu acho. tá quase em 50, talvez. Hoje a indústria tem um valor de mercado de 140 bilhões de reais. Boa parte disso já virou fundo de CRI. E aí a gente, na verdade, está em todos esses outros setores, financiando esses imóveis. Então, os fundos de CRI, via de regra, estão associados a imóveis de logística, prédios de escritório, Conferir. shopping centers. Então, ali é sempre uma derivada do tijolo. A gente pode financiar qualquer tipo de imóvel. Os mais comuns são os shoppings, galpões logísticos e prédios de escritório. Até para completar o que o Carlos estava comentando de mercado americano, uma estatística interessante. Hoje o nosso mercado é de 150 bi de reais, o valor de mercado dos fundos, de todos os fundos do Brasil. Micro. Você tem nos Estados Unidos vários REITs, né, que são os fundos de investimento imobiliário lá, com um valor de 30 bilhões de dólares. Ou seja, um fundo nos Estados Unidos, e Menor você que o tem nosso vários mercado. deles, são uma. Não é para a gente se sentir. Sentimento de Não, vira-lata, não não. é, É pra botar não é potencial, complexo de né? inferioridade, mas é uma A indústria sua realidade. que pode crescer bastante, depende muito do macro. Se o país achar um caminho de crescimento, a nossa indústria ela é muito ligada à PIB, então tem chance de dobrar de tamanho facilmente.